Olá, pessoal. Então, bom dia para todo mundo que foi chegando aí. Vamos começar, então, nossa aula de hoje, a segunda sobre o iluminismo, certo? Tentar concluir nessa aula essa temática. É uma temática extensa, é uma temática importante, de muita relevância, é uma temática, inclusive, atual. Porém, né, como a gente tem um tempo um pouco curto nessas atividades todas e estamos utilizando aí conteúdo ainda do segundo ano, então eu tenho que dar uma acelerada. Então, se ficar um pouco cansativo, por favor, não durmam, né? Eu escolhi essa imagem aí, o balanço, né, ou os acidentes felizes do Baloiaço, né, do Fragonard, de 1766, porque quem lê o texto sabe que o estilo rococó é o estilo desenvolvido no período do iluminismo, né? Não vou adentrar, não vou detalhar sobre o rococó e espero que isso seja debatido nas aulas com a professora Wilma, né? Que com certeza ela não vai deixar sem discutir o rococó, que é um estilo bastante interessante. E aí essa obra é considerada uma das obras-primas do rococó, né? Bem legal. Depois, se tiver oportunidade, a gente aprofunda um pouco sobre as artes, tá? Então, primeiro, o surgimento do iluminismo. O auge dos estados centralizados modernos do século XVIII significou também um ponto alto de suas contradições. É aquela questão de lógica, né? Quando um sistema ele tá no seu ápice, ele com certeza começa a ser questionado, começa a ser debatido e a busca de seus problemas, né? De suas contradições. As tensões envolvendo monarcas, nobreza e burguesia. Lembrem, pessoal, esse elemento da burguesia é fundamental em todas as nossas discussões na Idade Moderna, né? Geraram uma situação pré-revolucionária na Europa. A partir de meados desse século, a burguesia equipou-se com armas teóricas que serviriam para questionar o poder dos reis absolutistas e criar uma nova ordem política. Essa ideologia, a gente chama de iluminismo, né, como vimos debatendo, foi desenvolvida e incorporada pela burguesia e teria notável influência sobre as lutas revolucionárias do século XVIII. Também devemos notar que a ideologia do iluminismo foi incorporada pela burguesia, mas não foi algo exclusivamente utilizado por ela. Importante isso, viu, pessoal? Ela é utilizada pela burguesia, mas não foi apenas pela burguesia, porque também existiam nobres entre esses pensadores, certo? É interessante isso, né? A própria nobreza se questionar e buscar suas contradições, certo? Não está aparecendo o slide não, para quem a tela que eu falava, né, sobre o balanço, né, a obra-prima do Rococó, né, um óleo sobre tela lá de 1766, de Fragonard. Então, continuando da parte final que eu tenho pegado aqui. Também devemos notar que a ideologia do iluminismo foi incorporada pela burguesia, mas não foi algo exclusivamente dela, já que nem toda a nobreza era avessa às suas propostas e, como disse, né, basta lembrar que alguns desses pensadores, na verdade, vários deles, vêm de dentro da própria nobreza, certo? Vamos seguindo, então. E aí, já falando dos pensadores, pessoal, já falando dos principais pensadores do iluminismo. Primeiro, John Locke. Veja que John Locke é entre o século XVII e início do XVIII, né? E ele vai ser, então, o quê? Um precursor, né? O pensador inglês John Locke costuma ser considerado o precursor do movimento. Locke rejeitava a teoria do direito divino dos reis. Lembrem dessa teoria, né? Onde eles acreditavam, né, no antigo regime, né, no Estado absolutista, que os reis possuíam um poder cedido pelo próprio Deus, né? Aquela ideia de que o rei é uma escolha divina, né? Isso era bastante problemático. E ele não aceitava, ele rejeitava isso, né? E ele rejeitava, na verdade, o próprio absolutismo. O sistema absolutista, para ele, não era um sistema correto, um sistema justo, né? Em sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, defende a ideia de que os homens são portadores dos direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. Para garantir esses direitos, os homens criaram os governos por meio de um contrato entre eles. Vocês já devem ter visto, né, já devem ter debatido um pouquinho sobre o contrato social, né, os contratualistas, né, os filósofos contratualistas ó, na filosofia, né, John Locke, logicamente, é um dos principais, né. Ainda segundo John Locke, por consentimento da maioria, o governante recebe a autoridade e o dever de garantir os direitos das pessoas, o que seria o contrato, né, entre governante e governados. Como também havia proposto lá
Thomas Hobbes. Só que Hobbes, vocês devem lembrar muito bem que Hobbes é um filósofo do absolutismo, né, considerado o principal filósofo do absolutismo, né, ele validou, né, o absolutismo, o sistema absolutista, enquanto que John Locke, apesar de contratualista, ele vai ter uma ideia completamente diferente, né. No entanto, ao contrário do que Hobbes propunha, né, Locke defendia também o direito de resistir à tirania, algo que não está lá em Hobbes, né. John Locke vai trazer essa ideia, né, de que para ele, se o governante viola o contrato, né, esse contrato social, utilizando os poderes delegados pela sociedade em proveito próprio, visando obter essas vantagens, a sociedade teria o direito de destituí-lo. Essa ideia que a gente debate, essa ideia que vocês até conhecem um pouco, né, que é a ideia do impeachment na nossa realidade, né, na nossa realidade atual, é uma ideia que era inaceitável no período do Estado absolutista, né? E John Locke ele vem com essa ideia, existe um contrato social entre governante e governados, né? Os governados, eles permitem serem governados pelo seu governante, no caso aqui, pelo monarca, só que ele tem limites, ele não pode desrespeitar os direitos naturais de cada cidadão, a vida, a liberdade, a propriedade. Então, se ele desrespeita, né, se ele é um tirano, então o povo pode resistir a essa tirania e pode, então, o quê? Derrubar ele, né? Antes de passar, deixa eu ver se vocês têm alguma coisa aqui. Pessoal, tá aparecendo John Locke aí para vocês, né? Deixa eu ver aqui, tá. Deixa eu ver o que mais vocês falaram. Beleza. Tá, se alguém levantou a mão, eu não vi. Alguém levantou a mão? Não, né? Fui eu foi que você. eu falar do slide. Ah, tá. É porque só fui ver agora aqui na telinha do celular. Bom, vamos lá então. Próximo filósofo, Voltaire, né? O grande Voltaire. Em seu livro Cartas Inglesas, Voltaire criticou não apenas a igreja, mas também os resquícios da servidão feudal que eram presentes naquela sociedade moderna, né? A gente sabe que ainda era bastante presente alguns costumes do feudalismo ainda estavam presentes naquela sociedade, né? Na verdade, muitos costumes, principalmente a forma de organização da sociedade, né, que eram bastante problemáticos. Ao mesmo tempo, ele acreditava que a livre expressão era um dos direitos naturais do homem e condenava firmemente a censura. Inclusive, pessoal, vocês... Só um instantinho, viu, Natan? Vocês devem ter lido lá no texto, né, que eu coloquei um texto lá do livro do segundo ano para vocês tomarem por base e darem aprofundado. Só estou dando aqui uma pincelada para a gente poder entender alguns pontos, né? Voltaire vai ter uma marca muito grande, além de defender a liberdade de expressão, né? Ele também vai ter uma marca grande de fazer a crítica à religião. Não é só a Igreja Católica, é a religião como um todo, né? Até porque o movimento iluminista, ele é um movimento de crítica, né, ao fanatismo, à superstição, à religiosidade excessiva, né? Veja bem, a crítica deles é a alienação, não é diretamente a fé, né? Eles não estão criticando, a gente vai ver aí que eles eram deístas, eles acreditavam na força de Deus em todas as coisas, né? Então, sempre saber separar, mas Voltaire vai ter essa marca de ter sido um grande crítico da religião, da alienação. Natan, você quer falar alguma coisa? Quero, é uma dúvida. Diga aí. Na Grã-Bretanha que fala hoje, eu não sei, nunca sei. Inglaterra. Na Inglaterra. A monarquia ainda é real, né? Só que ela não tem tanta força. Então, foi até uma pergunta que a amiga daí do chat perguntou. Quando foi instaurada uma monarquia parlamentar lá? É justamente nesse período. É justamente no período do iluminismo. O ano preciso não lembro agora, mas é justamente nesse período que vai ter a Revolução Inglesa, né? Que ela ocorre justamente dentro dos movimentos iluministas, né, e acaba sendo instaurada a monarquia parlamentar, que é presente até hoje, viu? É exatamente isso. Na verdade, a monarquia inglesa ela já vinha sofrendo, né, já de alguns anos antes. Ela é diferente das outras monarquias europeias, né? E aí ela acaba se tornando uma monarquia parlamentar justamente nesse período e sob a influência dos iluministas, certo? Que foi aí o que a Ana Vitória comentou, né? Vitor Almeida, professor, como foi designado o primeiro rei? Ele nasceu diferente ou eles escolheram a dedo? Vitor, a questão de se definir um rei é naquele processo, né? Dentro do feudalismo,
aonde você ia tendo aquelas relações de vassalagem, né, e um desses nobres acabam tendo um crescimento maior e acaba sendo considerado um rei, leva o título de rei, né? Foi assim que surgiram, pelo menos, a maior parte das monarquias, certo, europeias. Vamos para frente. Sim, voltando aí para Voltaire, né? Uma frase atribuída a Voltaire resume sua postura iluminista, né? Famosíssima frase, né? Posso não concordar com a única palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Não vou polemizar essa frase agora, né? Dentro do contexto que vocês estão, mas é a frase famosa dele, realmente é uma frase dele, né? Que às vezes o pessoal pega a frase solta e fica atribuindo a um ou outro filósofo, mas expressa exatamente, né, uma característica iluminista, né, que é a defesa da liberdade, do pensamento, da racionalidade, de você expor as suas ideias. Você pode estar incorreto, né, mas você tem direito de dizer. Montesquieu, né, Charles-Louis de Secondet, ou Barão de Montesquieu, autor dos Espíritos das Leis, propunha a divisão dos poderes em 3 instâncias: executivo, legislativo e judiciário. Gente, é você estudar iluminismo e entender como se estruturou a nossa sociedade, né? A nossa política, a nossa economia, discussões super atuais estão aí no iluminismo, no período iluminista, certo? Boa parte da estrutura social que a gente vive hoje foi construída principalmente no iluminismo. Ah, professor, mas o iluminismo tem influência do Renascimento, o iluminismo tem influência dos gregos, tem influência dos romanos, do direito romano. Tá? Sim, mas do jeito que ela é hoje, né, do jeito que a gente vive hoje, ela foi desenvolvida principalmente no período do iluminismo. Por isso que é tão importante a gente debater esses filósofos, porque foram as ideias deles. Mas isso é filosofia. Sim, mas são as ideias desses filósofos, né, e de muitos outros, que foi constituindo a nossa sociedade organizada como ela está agora, certo? Professor, Sim. muito importante também ressaltar que esses filósofos que o senhor, além de estar ressaltando, muitas ideias da atual sociedade, dos atuais movimentos de igualdade, são graças ao iluminismo, socialismo e dentre outros movimentos inseridos. Eu não estou dizendo que é por causa do movimento A, B, mas eu estou dizendo que as ideias anárquicas desses movimentos se dão o fato desses filósofos. Sim, perfeitamente, vai influenciar. A gente vai ver que eles vão influenciar diretamente. Revolução Gloriosa, ou Revolução Inglesa, vai influenciar diretamente a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa vai influenciar diversas outras revoluções no mundo todo. A gente já falou na outra aula, né, que as ideias iluministas vão influenciar a conjuração baiana e a conjuração mineira aqui no Brasil, ou seja, são ideias de filósofos, né, que se concretizam através de eventos históricos que foram marcantes, que foram importantes para a sociedade como a gente conhece hoje. Olha só, vejam como Montesquieu também é super atual, né? Essa discussão das 3 instâncias, né? Por que 3 instâncias? Executivo, legislativo e judiciário. Como funciona para a gente, por exemplo, né? Dessa forma, o governante seria um simples executor, né? Ele seria o poder executivo da vontade da sociedade. Conforme leis redigidas por um corpo de legisladores e julgada pelos tribunais, o que limitaria o poder absolutista dos reis. O que limita, por exemplo, esse sistema dele, limita o poder absolutista, o poder tirano, o poder totalitário de governos como o que a gente sobrevive hoje, certo? Executivo, né, é um mero executor de quê? Das leis desenvolvidas pelos legisladores. Na nossa sociedade atual, quem são os legisladores? Deputados federais e senadores, certo? Julgadas pelos tribunais, a justiça como um todo encabeçada principalmente no nosso caso pelo STF, né? Para que serve? Gente, você ver notícias do Brasil atual é você estudar Montesquieu, porque você vê a todo tempo o governo, por favor, não vamos entrar em polêmica, só estou exemplificando, tá? Um governo tirano que quer ser totalitário, sendo toda hora barrado pelo legislativo, toda hora barrado pelo judiciário. Gente, isso é Montesquieu puro mesmo, é puro suco Montesquieu, certo? Com a perna na porta, né, Natasha, segurando aqui a polêmica, mas é exatamente isso, entendeu? Estou exemplificando aqui, a gente viu nos Estados Unidos recentemente essas atitudes, a gente viu em outros países também, mas Brasil, Estados Unidos principalmente, e Brasil porque a gente está vivenciando isso nesse momento, né? O legislativo e o judiciário, e olha o que ele diz,
eu acho que eu não coloquei aí, que são poderes independentes, ele já tinha essa ideia. Então, essa influência que a gente vê toda hora nos jornais do executivo sobre o judiciário e sobre o legislativo, ela é totalmente inaceitável pelo modelo de sistema político que a gente sobrevive, certo? Vamos lá, Nara caiu. Quem mais? Deixa a polêmica para a aula de filosofia. Exato, porque o nosso tempo é muito curto, senão a gente poderia debater, certo? Montesquieu também pregava a necessidade de um conjunto de leis que expressassem os valores da sociedade e que fosse obedecida por todos, até mesmo pelos governantes. Que conjunto de leis são essa? A Constituição de um Estado. Olha aí mais uma vez Montesquieu, super atual, né? São as leis que todos estão obrigados a cumprir. A Constituição está dentro do pacote ali do contrato social? Tá, né? Um contrato que todos nós assinamos querendo ou não. Em Cartas Persas, por exemplo, ele denunciou o abuso do poder autoritário e os excessos cometidos pelo reinado de Luís XIV, né? Só para exemplificar ali como ele foi crítico, até na sua atualidade ali, no que ele estava vivenciando, ele não se calou, certo? Vamos aí para o grande Jean-Jacques Rousseau, né? Quem assistiu Lost fica meio barreado, né, com esses nomes todos, porque todo nome que estava lá em Lost, né? Quem assistiu sempre vai conhecer. Vamos lá, quem ia falar? Alguém ia falar alguma coisa? Antes de Não, John? era eu, mas só era para completar o tópico anterior sobre o filósofo, que eu já tinha lido sobre ele em alguns artigos e eu tinha visto algumas entrevistas de historiadores que abordavam esse assunto. Eles também citaram a mesma coisa que o senhor citou. Foi na hora que eu levantei a mãozinha ali para fazer essa citação Ah, que desculpa, eu não tinha visto a mão, Felipe. teve uma coisa que eu vi que eles falaram que é muito interessante, que eles falam que muitos brasileiros, eu não tô apoio, eu não quero entrar em assunto polêmico também, mas eu não tô apoiando, mas eu também não tô julgando ninguém. Mas eu tô dizendo que muitos brasileiros julgam presidente A, presidente B, mas eles esquecem de se juntar, de se dar as mãos para apoiar as partes boas que eles fazem e sim julgar quando eles fizerem algo errado que vá contra a conduta de ser o líder de algo. Por exemplo, o líder da nação, o líder do STF e por aí vai. Que nem Sim, eu sim. disse, eu não estou julgando, mas eu estou dizendo que a pessoa, na hora de julgar, ela vai ter que sentar e julgar, protestar, etc. E na hora de ver que ele está fazendo algo bom, vai ter que aplaudir também, porque não é só aprender já a pessoa. Perfeito, E, Felipe. Não vou entrar Mas, em polêmica. Felipe, E, assim, eu também. peraí. Não, Segura aí, pessoal. Segura aí, por favor. eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero briga. Valeu, Felipe. Gente, a reflexão de Felipe, ela é válida, sim, certo, viu, Ingrid? Mas, assim, só para a gente não seguir, se tiver uma parte boa, sim, Felipe, deve ser aplaudida, deve ser realmente reconhecida, certo? Se tiver, beleza? Vamos seguir, então, para frente, para não polemizar, porque eu quero falar de Rousseau, gente. Rousseau é lindinho demais. Olha as ideias do cara. Primeiro, né? Todo mundo nasce bem na ideia de Rousseau. A sociedade é quem corrompe. Outra coisa, pessoal, rapidamente, é dizer que, assim, eu estou só dando uma pincelada rapidinho em alguns elementos desses filósofos que são importantes para o nosso estudo histórico. Nem de longe, pessoal, eu estou aprofundando, não estou mergulhando na obra de ninguém, só estou pegando algumas ideias principais, geralmente o que a gente trabalha, geralmente o que pode aparecer no Enem para vocês, certo? Claro que vocês aprofundam um pouquinho mais eles na filosofia, talvez vocês tenham até aprofundado eles mais na filosofia, mas minha intenção não é aprofundar, muito menos esgotar esses temas, que são temas tão profundos. Os caras passaram a vida toda desenvolvendo teorias e ideias que causaram revoluções no mundo todo, e aí a gente, claro, num slidezinho, numa tela só, não dá para esgotar o cara, certo? Então, assim, depois vocês podem aprofundar, um cara que trouxe uma ideia mais interessante, vocês podem aprofundar e podem, inclusive, procurar o professor Emerson, né, que tem muito mais propriedade para falar propriamente da filosofia, dos filósofos e de suas ideias, né? Olá, Rousseau, em sua obra O Contrato Social, famosíssima, né? Rousseau manifestou sua crença na liberdade dos homens, uma vez que todos nasciam iguais e, por meio da sua livre vontade, criavam leis e organizavam a sociedade, colocando em segundo plano os seus direitos individuais e priorizando o interesse da sociedade. Legal, né? Aquela ideia da sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. É exatamente essa ideia lá que está em Rousseau, né? Então, todo mundo se detém da sua vontade para quê? Para poder fazer um algo maior, né? Que é viver o contrato, né? Viver o contrato social. Criticava o racionalismo excessivo, que em seu ver reprimia os indivíduos.
o conhecimento e a felicidade humanos dependeriam em grande parte de cultivar e expressar os sentimentos. Gente, isso é romantismo, né? Olha o romantismo aí presente, né? Para ele, todo poder tinha origem no povo e somente seria legítimo se fosse exercido em seu nome, ou seja, em nome do povo. Legal isso, né? Então, essa questão da representação, isso é democracia, gente. A democracia que ele definia era um pouco diferente do que é hoje, mas essencialmente é democracia, tá? Ou seja, a vontade da população, a vontade da maioria. Suas ideias, rejeitadas, logicamente, pela alta burguesia e por conta das críticas ao racionalismo, ao elitismo governamental e à opulência, tiveram forte influência nos setores médios e populares, provocando grande impacto nos momentos mais radicais da Revolução Francesa. Ele vai ser um dos caras que vai ter, né, bastante, vai influenciar bastante, então, a Revolução Francesa, justamente por ele ter uma crítica, né, à alta burguesia, ao excesso de racionalismo, que a Revolução Francesa ela vai ocorrer também com as camadas populares, né, então ele vai ser muito importante para esses movimentos. A enciclopédia, quando a gente fala de enciclopédia, a gente está falando principalmente de Denis Diderot, né, e de Jean-Louis D'Alembert. Jean-Louis D'Alembert. Geralmente a gente chama de D'Alembert ou D'Alembert, né, como alguns falam. Eles dois foram responsáveis pela compilação da enciclopédia, obra monumental dividida em 35 volumes, que constitui uma tentativa de reunir de forma sistemática todo o conhecimento acumulado até então, lá na ideia deles, né, conforme eles entendiam. Tá? Então, eles pensavam que na enciclopédia eles podiam juntar todo o conhecimento humano ali e colocar. Atenção das melhores, resultado também muito importante, né? A empreitada teve 130 colaboradores, claro que não foram só eles dois, eles só organizaram, tá, pessoal? A obra expressava valores como substituição da fé pelo racionalismo, o estímulo à ciência, o deísmo, que é a crença em Deus como força impulsionadora do universo, olha aí para quem é deísta, né? A ideia de contrato entre governantes e governados, aquela ideia também que a gente já vem trazendo, né? Entre seus colaboradores inclui Voltaire, Montesquieu, Rousseau, mesmo expressando divergência de opiniões entre seus autores, né? Aquela ideia, eles tinham ideias diferentes, né? Mas ali, né, foi colocado dentro da enciclopédia essas ideias e ela foi uma obra fundamental como instrumento divulgador de ideais liberais para a política e para a economia, o liberalismo, né? Que a gente vai falar já sobre ele. Em razão dos temas abordados e por pressão dos grupos aliados do antigo regime, logicamente, né, gente, ela foi perseguida, né, a enciclopédia foi perseguida. Em 1759, Papa Clemente XIII colocou ela lá no índex, considerando ela uma heresia, né, e foi proibida de ser comercializada. Ela continuou sendo escrita na surdina, continuou sendo comercializada na surdina, né, e teve seu papel fundamental aí, né, na história e dentro do movimento iluminista. Gente, lembrando que quando a gente fala de movimento iluminista, o texto trouxe mais uma vez, o movimento iluminista não é um movimento de uma ideia única. A gente fala movimento por um costume, né, fala ideologia iluminista por um costume, por ter alguns pontos semelhantes nessas ideias. Mas o iluminismo não é um movimento único, né, ele tem ideias também divergentes, como na própria enciclopédia você pode verificar isso, certo? Olha aí, né? A igreja perseguiu por influência ali do antigo regime, da nobreza, né? E ela acabou incluída lá no índex que a gente comentou ano passado sobre o índex, né? Deixa eu ver aqui mais. Tô fluente, né? Vocês não têm noção quanto eu fico escutando lá no Google, né, as palavras que eu não sei francês, é um dos idiomas mais difíceis para mim. Pegando um trechinho lá do livro de vocês, então vamos lá para os principais pontos do iluminismo, né? A gente já discutiu aí, através desses filósofos, algumas dessas ideias aí que estavam presentes, mas de modo geral, e que vai ter uma influência muito grande no eixo histórico. Vamos lá, então, para algumas críticas, né? Primeiro, lógico, né, como a gente já vem debatendo, a crítica ao absolutismo, né? Entre meados do século XVI e XVIII, o absolutismo foi a forma de governo dominante na maioria dos estados modernos da Europa, que se caracterizava pela centralização de poderes na figura do rei. As práticas absolutistas foram duramente criticadas pelos pensadores iluministas como Locke, Montesquieu e Rousseau, que contestaram o autoritarismo e a ideia de origem divina do poder do rei, além de condenarem o privilégio da nobreza e do clero. Para iluministas, a maior preocupação não era com a forma de governo. Para eles, podia ser monarquia ou república. Não era o principal problema para eles. O problema era a maneira de controle excessivo que os governantes exerciam, né? Sempre lembrem disso, pessoal. Tem muita casca de banana em cima dessa ideia, tá? Grande parte desses pensadores apoiava o governo constitucional, ou seja, um governo que respeitasse a Constituição,
pois acreditavam que seria a melhor forma de evitar os abusos de poder, né? Ideia presente até hoje. Seguindo, crítica à igreja. Vejam que eu peguei lá do livro de vocês, né, do livro que eu mandei para vocês, né, que era o livro de 2º ano, certo? Vamos lá, crítica à igreja, e claro, no livro tem uma aprofundada lá com o texto de Voltaire. Eu acho que eu até trouxe o texto de Voltaire para a gente. No século XVIII, a igreja foi alvo de severas críticas feitas por alguns pensadores iluministas. Esses pensadores criticavam a superstição e o fanatismo, a intolerância religiosa, né? Qualquer pensador atual também tem essa crítica, né? Um pensador, pelo menos, com resquícios do iluminismo. Pois acreditavam que esses eram principais obstáculos à construção de um mundo melhor e mais racional. Para eles, o problema já estava bem mais sério, né? Hoje, claro, né? Hoje existem pensadores, existem filósofos, ou existiram filósofos que tentaram encaixar melhor nessas questões da religiosidade, a questão do respeito à diversidade, né? Outra crítica foi feita pelos iluministas, diz respeito à liberdade de pensamento e de opinião. Por muito tempo, os dogmas religiosos foram os únicos princípios autorizados pela igreja, e as ideias que os contestavam eram duramente reprimidas. Os iluministas pregavam a liberdade de pensamento e tinham como objetivo formar uma sociedade esclarecida, sendo necessário para isso romper com o poder do clero, com os dogmas e com o fanatismo religioso. Gente, como ter liberdade de pensamento, eu vejo já quem levantou a mão, como ter liberdade de pensamento, né, dentro de uma sociedade que é ditada principalmente pelos dogmas religiosos, imbuída toda de superstição, fanatismo, né, perseguições religiosas, e eles acabam sendo perseguidos, né. Então, assim, a crítica à igreja, se você vai fazer uma busca pela liberdade de pensamento, né, e contra a censura, é lógico que, principalmente naquele contexto, né, hoje nós temos liberdade quase total, né, de expressão, quase total, né, está diminuindo um pouquinho recentemente, né, mas naquele ambiente não se tinha, né, quem ditava, né, boa parte dos pensamentos desenvolvidos, das ideias desenvolvidas naquela sociedade era a igreja, e quando a gente fala aqui, fala principalmente da igreja católica, lembrando que aqui não existia só mais igreja católica. Quem foi que levantou a mão rapidamente? Eu, Natan. Diga aí, Natan. Ô, professor, a liberdade de opinião não seria, tipo, a quebra da teoria do contrato social? Porque o contrato social diz, olha, a galera tem todo o direito de fazer aquilo. Aí a repressão chega e fala, não, mas eu também tenho direito de não querer. Aí fica tipo aquele, entendeu? Aquele vespeiro. Muito bem, Natan. É por isso que eu sou fã dos meus alunos, né? A crítica é extremamente pertinente, né? Nós somos livres. Você pode falar e fazer o que você quiser da nossa sociedade, uma sociedade pós-iluminismo, né? Totalmente influenciada por ela. Exatamente, Natan. Nós não temos, né, liberdade total, mas é aquela. Aí eu lhe dou o suco de Rousseau. Vamos tomar um suquinho de Rousseau, que a sua liberdade, ela tem um limite, que é não interferir na liberdade do todo. Então você deixa de fazer, né, de ter certas liberdades, de poder fazer certas coisas em respeito a esse contrato social. Então o contrato social, ao mesmo tempo que ele lhe garante liberdade, ele é um limitador, né? Disciplina é liberdade, né? Já dizia o grande filósofo, para mim filósofo, né, Renato Russo, né? Então, para se ter uma organização maior, né, para se ter uma liberdade de maior parte da população, então nós abrimos mão da nossa liberdade também. Então, sim, o contrato social ele não é libertador por esse aspecto, certo? É uma tentativa de permitir que mais pessoas tenham liberdade, certo, Natan? Espero que eu tenha ajudado. Liberdade é ilusão, né? Mas isso seria liberdade ou arbitrariedade? Pois é, Aleph. Eu vou deixar essa discussão lá para o professor Emerson, porque aí o bicho pega, né? Porque realmente a gente vai render muito, são questionamentos extremamente válidos, sim, certo? A partir de 1759, vamos encontrar frequentemente nas obras de Voltaire a curiosa expressão, esmagai a infâmia. Objeto da crítica implacável e do ódio de Voltaire, o que poderia ser, o que pode ser essa infâmia? Ela é, em primeiro lugar, o fanatismo praticado pelas igrejas constituídas, que geram intolerância em relação a toda opinião divergente e leva homens a se perseguirem mutualmente até se trucidarem em guerras sangrentas. Em segundo lugar, a infâmia é a superstição e a ignorância que induzem homens às práticas cruéis e à manutenção de preconceitos do passado. Gente, a gente está falando aí
do auge dos estados absolutistas, né, do auge do antigo regime, e nesse contexto aí também a gente tem a questão da colonização, né, das Américas e de outras regiões periféricas do mundo, né, e outras crenças são massacradas. Há a própria disputa dentro do cristianismo, né, estamos num contexto aí pós-reformas religiosas, por isso que ele fala pelas igrejas constituídas. Então, o fanatismo religioso está presente em praticamente todas as igrejas daquele período. Não quer dizer, essencialmente, que o catolicismo, que o cristianismo, ou que as igrejas cristãs que surgiram eram seitas de fanáticos. Mas ele quer dizer que existia isso, e ele perseguia isso. Ele vai chamar isso de infâmia. A posição de Voltaire, nesse contexto, é bastante singular. Opõe-se ao cristianismo por julgar que os defensores dos dogmas cristãos são intolerantes e fanáticos, e, sobretudo, porque, na sua opinião, o clero insiste em manter os povos na ignorância para poder melhor dominá-los. Que crítica atual, ou sempre atual, né? É atemporal essa crítica do Voltaire. Mas se opõe também ao ateísmo. Olha só, ao mesmo tempo que ele está criticando o cristianismo, por esses elementos que ele elencou, ele também vai criticar o ateísmo. Por quê? Pois os ateus militantes podem ser tão fanáticos quanto os cristãos. Assim, ao se opor a lutar contra vários adversários, Voltaire constrói um pensamento essencialmente crítico, segundo o qual cabe à razão e à filosofia esclarecer os homens para que se libertem da superstição, da ignorância e da opressão. Olha aí, a defesa o quê? Da racionalidade e da liberdade, né? Os homens, cabe à filosofia, né? Cabe à razão e à filosofia esclarecer os homens, olha o esclarecer aí, né, do iluminar, né, do iluminismo, né, para que se libertem da superstição, da ignorância, opressão. Sensacional o texto do Voltaire, totalmente aplicável à nossa realidade, né, séculos depois, né. Vamos para frente. E aí, né, aquele ponto que a gente ficou de trabalhar mais, né, que é a questão dos economistas do iluminismo, né, as ideias desenvolvidas no iluminismo relacionados à economia. É totalmente pertinente essa discussão, né, essa análise, porque é um dos fundamentos principais das reformas que vão sendo ocorridas dentro daquele período através das ideias iluministas, né? Pensadores iluministas produziram duas correntes de interpretação da economia das nações, a fisiocracia e o liberalismo, que logo passou a ser aceito como a verdade econômica. Até hoje, o liberalismo, para muitos, é classificado como a verdade econômica. Qual é o contexto que a gente está aí, pessoal? Econômico, né? O contexto econômico que a gente está aí. Mercantilismo, né? Aquela ideia que a gente trabalhou bastante no passado, né? Dentro daquele contexto de colonização, né? De metrópoles e colônias. A gente vai ter, então, um controle rígido do Estado sobre essas economias. E, logicamente, né, eles vão fazer a crítica justamente em cima disso, desse controle, dessa intervenção estatal na economia, nas economias, certo? Deixa eu ver só quantas pessoas tem aqui, 88, então não vou precisar me preocupar em abrir outra sala, né? Mas está chegando mais gente. Deixa eu tomar um golinho, né? Então, nós estamos falando aí do contexto do economia mercantilista, né? E é ali o embrião, né, do que vai se tornando o que a gente hoje chama de capitalismo. Mas vamos lá. E eles vão contribuir para isso. Olha rapidamente sobre os fisiocratas. Tem um texto pequeno lá no material que eu mandei para você. Aqui é só para complementar também, tá? A escola fisiocrata despontou como crítica às concepções mercantilistas dominantes. Primeiro surgem os fisiocratas, tá? Os fisiocratas consideravam a terra e não o acúmulo de metais preciosos a única fonte de riqueza. A ideia deles está na questão da propriedade da terra. A terra é quem produz as riquezas, na visão dos fisiocratas. Diferente da ideia corrente no mercantilismo, que é principalmente quem acumula mais metal precioso, né? Aquela ideia de balança de mercado favorável. Para eles, o comércio e a atividade manufatureira, né, estamos falando de um período ainda pré-revolução industrial, né, seriam apenas meios de transformar e fazer circular essa riqueza. Tem sentido? Bastante, né, uma visão tem bastante sentido nos fisiocratas, mas tem alguns problemas, né. Os economistas franceses Quesnay
Gournay e Turgot se destacaram entre os fisiocratas ao defender o fim das regulamentações que limitavam a atividade econômica. Ó. Eles também estão criticando essa intervenção estatal, tá vendo? Gournay cunhou a expressão laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même, que isso quer dizer deixe ficar como está. Não, quer dizer deixe fazer, deixem passar, o mundo vai por si mesmo, né? Mas, claro, será que Chorão se inspirou em Gournay? Né? Deixe viver, deixe ficar, deixe estar Menino, como você está. tá tão poliglota. Filha, você não tem noção quantas vezes eu escutei essa frase no Google para poder aprender. Ele tá passeando pelos idiomas assim, aí, surfando em tudo. E agora falando, pessoal, dele, do polêmico liberalismo. Esse agora para mim, uma das discussões principais nesse contexto também, porque o liberalismo é uma discussão absurdamente atual, né? Vou fazer uma leitura rápida, tá? A burguesia europeia do século XVIII, influenciada pelo iluminismo, intensificou as críticas aos governos absolutistas. As práticas econômicas promovidas pela maioria dos estados europeus, fundamentadas no mercantilismo, criavam entraves para o enriquecimento dos burgueses. Perfeito? Tudo aí dá para entender perfeitamente, né? Além disso, a organização sociopolítica do antigo regime dificultava a participação da burguesia nas relações de poder que eram dominadas pela nobreza, né? Isso a gente já vem discutindo há algum tempo, né? Como a nobreza atrapalha o crescimento da burguesia. Essa burguesia aí mercantil, que é de onde vai se desenvolver o capitalismo que hoje a gente conhece, né? Buscando o apoio das camadas mais pobres da população, como os burgueses são sabidos, né? Como por isso que o povo diz, burguês safado, né? Os burgueses promoveram a ideia de que o principal objetivo das lutas populares era a conquista do direito à liberdade individual. Eles imbuíram essa ideia nas camadas populares, tá? Para a manutenção da liberdade e do individualismo, defendiam a livre concorrência econômica e o livre consentimento político. Ó, livre concorrência econômica, o que a gente vai chamar de liberalismo econômico, tá? E o livre consentimento político. Com isso, a burguesia estabelecia os fundamentos do liberalismo, um novo modo de pensar que se difundiu pela Europa a partir do século XVIII, tá? Então, aí, seguindo até ainda no mesmo texto que vocês têm lá, que eu mandei para vocês, referente ao livro do 2º ano, né? O que seria, então, esse livre consentimento político? No aspecto político, os burgueses criticavam, aliás, a coerção estatal e a arbitrariedade dos governos. Para garantir a liberdade e a justiça, os burgueses defendiam o livre consentimento político, afirmando que a população deveria escolher seus governantes pelo voto e fiscalizar a atuação do governo. Ah, isso é a novidade, professor? Era a novidade naquela época, né? Essa ideia do livre consentimento político era novidade, sim. Escolher governantes por votos, né? No modelo já mais próximo do que nós temos hoje como democracia, né? É uma das ideias que eles vão desenvolver aí dentro desse liberalismo. A ideia de livre consentimento político foi concebida pelo inglês John Locke. Ele era um defensor radical da propriedade privada, instituição fundamental para facilitar o enriquecimento da burguesia. Olha, gente, a gente tem que discutir muito sobre esse nascimento da propriedade privada, tá? De acordo com Locke, os indivíduos, por meio do trabalho, alteram a natureza, passam a deter o direito de posse sobre os bens que criaram. Com isso, a função das propriedades particulares dos capitalistas burgueses foi definida como produtora de bens para serem comercializados. Além disso, o valor do trabalho humano passou a ser enaltecido. A postura de Locke e de outros liberais ingleses em defesa da propriedade privada era tão radical que estes propunham um endurecimento da repressão penal aos ladrões, para evitar que eles causassem danos às propriedades alheias. Olha só, pessoal, duas coisas muito importantes de se analisar quando se fala, então, de propriedade privada, aí no cerne dessa discussão da propriedade privada, né, através das ideias do John Locke, que, por meio do trabalho, os indivíduos alteram a natureza. Olha só, quer dizer, então, que para se ter direito àquela propriedade tem que ter uso, tem que estar
produzindo. É uma ideia que é discutida hoje nos movimentos sociais, na própria política, na própria organização da sociedade que a gente vive, né? A propriedade, ela tem dono, mas se aquele dono produz algo nela. A ideia, a defesa da propriedade privada é ancorada nisso, né? E necessariamente através do trabalho. Felipe, você estava dormindo, cara? Que bom que você acordou. E isso vai ser uma revolução, né, na Inglaterra, porque vai começar a ter várias transformações sociais através dessas ideias, principalmente aí com o cerne nessa ideia do John Locke, certo? Isso é o livre consentimento político, pessoal. E aí a gente fala, é isso mesmo, e aí a gente fala desse cara que quando fala liberalismo, você não tem como não falar de falar liberalismo econômico se você não citar o Adam Smith, né? O maior expoente, deixa eu só ver aqui o que estão falando, propriedade privada se engloba aqui no Brasil? Perfeitamente, Rafael. Engloba sim, é a mesma ideia, tá? Olha o que acontece, só voltando um pouquinho para a propriedade privada, quando a gente fala, por exemplo, do movimento do Sem Terra, o MST, quais são as terras que eles ocupam, via de regra, tá, pessoal? Estou falando essencialmente a ideia que está dentro do movimento do Sem Terra. Ocupar terras improdutivas e torná-las produtivas. Essa é a ideia liberal. Essa ideia que estamos discutindo aí. É a ideia que surge no liberalismo econômico lá no seu início, no seu cerne. Tá? E aí eles defendem essa ideia, e quando eles ocupam uma terra, e se eles conseguirem comprovar que aquela terra não estava sendo produtiva e eles tornaram produtiva, acontece o que a gente chama aqui o que a gente chama hoje de reforma agrária, redistribuição de terra. Terras improdutivas são tomadas pelo Estado e redistribuídas para pessoas que vão torná-las produtivas. É uma ideia que está perfeitamente encaixada na discussão aí do liberalismo e nas ideias do John Locke, certo? E ela é totalmente aplicável até hoje, em quase todo mundo é a ideia aplicável, certo? Aí rola muita discussão, rola muito conflito, diversos entendimentos, né? E aí essa ideia de perseguir mesmo quem invade a propriedade privada, isso em alguns países, Locke vai influenciar muito a sociedade estadunidense, na formação ali dos Estados Unidos, que a gente vai discutir até logo em breve. Eu acho que a próxima aula vai ser sobre a independência dos Estados Unidos, é isso mesmo. Próxima aula, independência dos Estados Unidos. E aí as ideias, ele vai influenciar muito lá, que os europeus vão invadir os territórios, como os portugueses invadiram aqui, né? Vão invadir os territórios lá, vão torná-las produtivas, né? E vai expulsar e vão ser os donos. E essa ideia até hoje está presente, né? Tanto que eles perseguiram os nativos norte-americanos naquele período, né? E acabou que dizimou mais do que os nativos aqui da América do Sul, justamente porque eles tomavam posse da terra, seguiam a ideia de que estava tornando ela produtiva e pronto, não podia ter índio lá que eles metiam bala. E até hoje lá tem essa questão de que se você entrar na propriedade de um estadunidense, ele mete bala em você e ele vai estar protegido pela lei. Olha aí, é John Locke, é suco de John Locke isso aí, gente. Suco de John Locke. Deixa eu ver o que mais. Estamos com 95. Eita, diacho, estou quase precisando abrir outra sala, né? Continuando então aí, pessoal, falando desse burguês safado, do Adam Smith, o maior expoente do liberalismo econômico foi o escocês Adam Smith, que condenava a intervenção do Estado na economia. Essencialmente, liberalismo econômico é a não intervenção do Estado. Tá? Primeira coisa, liberalismo econômico, não intervenção do Estado. É o que vocês pensam logo. Você tem que pensar assim, na hora, pode nem demorar. Para Adam Smith, o trabalho, olha já a ideia diferente dos fisiocratas, né? E não o comércio ou a terra é a única fonte de riqueza. Olha só, os mercantilistas diziam que era os metais preciosos, era a principal fonte de riqueza, né? Vinha também essa ideia do comércio, né? Uma ideia também já presente um pouco ali no liberalismo, que o comércio era. Os fisiocratas vão dizer que é a terra, mas para Adam Smith é o trabalho, tá? Que é isso? Pronto, vamos lá. Na obra Uma Investigação da Natureza e das Causas da Riqueza das Nações, Smith defendia que a economia funcionava pelas suas próprias leis. Olha a ideia. Sem precisar da intervenção do governo, onde o mercado se autorregularia pela lei da oferta e da procura. Olha só, discussão atual. A concorrência, a divisão do trabalho e o livre comércio permitiriam
a satisfação dos diferentes interesses individuais dos homens livres. Olha a liberdade sempre presente na discussão, tá? Como uma mão invisível conduzindo ao melhor resultado no aumento da produtividade e no progresso. A mão, o que hoje a gente chama de mão invisível do mercado, né? O que seria essa mão invisível do mercado? É a mão que regula o mercado sozinho, através principalmente da lei da oferta e da procura. Não precisa o governo estar determinando os preços das coisas ou limitando os preços das coisas, mas o próprio mercado, né, o próprio comércio, determinar ali o que deve ser mais caro, o que mais barato. Através de quê? Essa lei da oferta e da procura. Como é que ela funciona? Ah, vamos lá. Por que o iPhone é tão caro? É porque ele é tão bom? Será que o Xiaomi não tem modelos melhores do que o iPhone? Será que a Motorola não tem melhores? Tem um monte, tem um monte. Polêmica, professor, polêmica. Tem um monte, tem um monte. Por que o Polêmica. iPhone é tão caro? Primeiro, tem umas questões aí que a gente precisaria chamar Marx para a conversa, que é a fetichização da mercadoria. Mas não entrando nessa questão do fetiche da mercadoria, melhor dizendo, por que o iPhone é tão caro? Porque se procura muito. Por que notebook aumentou de preço? Teve de vocês aí que se matou para comprar notebook agora, nesse ano, e notebook deu um pulo em 2020. Por quê? Procurou-se mais notebooks devido ao home office e o estudar em casa, né, o estudo à distância, né? Então, se procurou mais, o que eles fazem? Aumenta o preço, certo? Em tese, se não tivesse tanta procura, deveria cair o preço, se seguisse realmente essa lei da oferta e da procura. O que acontece? Preço da batatinha inglesa, da batata inglesa na feira. Ela já comprei de R$2 e já comprei de 8 na feira. Por que essa diferença? Professor, Quando tem... Oi? eu queria... Eu não sei se é uma pequena correção, mas é por causa que os preços do notebook hoje em dia aumentaram, não foi por conta do notebook em si, mas foi por conta das peças dele. Por exemplo, a placa de vídeo anda aumentando por conta da alta procura de placas de vídeo. As placas de vídeo para notebook, além de ser mais cara, por conta dos preços de computador, naturalmente, que já aumentaram, impacta nas de notebook. Na questão do notebook, computador, essas peças de informática, quando alguém vai fazer a comparação, houve aumento de preço em tal coisa, eles têm que falar o aumento de preço de cada peça por si, por causa que se aumenta, por exemplo, o preço de uma RAM, de uma CPU, vai impactar no preço do notebook todo. Por exemplo, o i5 está super valorizado. Qualquer notebook com o i5 mais ruim que tiver, ele vai estar muito caro. Muito caro. Felipe, eu dei o exemplo do notebook, mas, claro, eu não quis aprofundar, porque existem questões que aumentaram o preço também, questão de problemas com fábrica, problema de fábricas que foram fechadas, principalmente na China, mas ela também está dentro dessa discussão do liberalismo. Por quê? Porque causou uma queda na produção. Uma queda de produção significa que a oferta está pouca. E em casamento com o quê? Com a procura grande. Então, por esses dois motivos, houve um aumento. E está dentro dessa discussão mesmo da lei da oferta e da procura. Claro, né? Claro que se a gente se aprofundar, tem alguns detalhes maiores, principalmente quando você fala de um notebook que tem trocentas peças de diversos países e diversas origens. Mas o sentido é esse. Por exemplo, como eu estava falando da batatinha, da batata inglesa na feira, por que ela sobe tanto em alguns momentos? Ela sobe porque às vezes tem problema na produção e na distribuição, e aí as pessoas continuam na sua procura, não é porque estão consumindo mais batata, é porque está faltando batata no mercado. Então, quem tem a batata virou objeto raro. Então, mete o preço caro lá em cima. Entendeu? Essa é a lei da oferta e da procura, é nesse sentido. Até hoje, o liberalismo econômico está nessa discussão de seguir, né, o que o mercado influenciar. E por isso a gente tem sofrido com altos preços de alguns elementos, né? Quando se fala, e nessa época não tinha essa discussão do socialismo, né? Mas quando se fala de intervenção do governo, automaticamente o pessoal associa às discussões do referente ao socialismo, ao comunismo, que regula os preços, né? Mas, na verdade, é que a economia hoje é absurdamente mais complexa do que no século XVIII, certo? É muito mais complexa. Alguém falou aí a questão do Bitcoin, né? Que o Bitcoin subir. Tudo isso está dentro dessa discussão mesmo da lei da oferta e da procura. O Bitcoin subiu absurdamente
né, que é uma moeda virtual, pessoal, para quem não conhece, ela subiu absurdamente justamente porque houve uma procura muito grande. É isso que regula, a lei da oferta e da procura regula principalmente as bolsas de valores, certo? Mas mais lá na frente a gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona o que chama de mercado financeiro. De momento, vamos entender que essa sociedade a qual Adam Smith está inserida, ela é um pouco menos complexa do que a nossa atual. Naquela época não existia uma mundialização, uma globalização do mercado, como a gente vive hoje. Não, na verdade, nem existia mercado financeiro como é hoje, né? O mercado financeiro vai surgir principalmente depois da Revolução Industrial, tá? Então, a mão invisível do mercado é quem controla tudo. Isso vai render pano para muita manga, a gente ainda vai discutir muito sobre o liberalismo econômico, sobre o neoliberalismo, certo? Ainda nesse terceiro ano. Mas vamos para frente, né? Discutir algo que aí eu deixei até para o final, o livro de vocês tinha deixado lá no começo, que é a questão do despotismo esclarecido. O que são os déspotas esclarecidos? Quem foram eles, né? Vamos entender. Despotismo, né, vem dos déspotas, né, dos monarcas, né, e das lideranças dos governos daquele período. Esclarecido quer dizer o quê? Que, apesar de serem do antigo regime, eles estavam buscando ideias do esclarecimento, né, do iluminismo. Olha só, no final do século XVIII, diversos reis absolutistas europeus, assessorados por ministros esclarecidos, realizaram reformas de cunho iluminista. Permaneceu Estado absolutista, mas buscando elementos do iluminismo. Por que isso, né? Essas reformas buscavam atenuar as tensões entre monarcas e burguesia. Não foi porque eles disseram, não, vamos entrar nessa onda aí, vamos trazer a racionalidade para o meu poder, para o meu governo, para o meu reinado. Não, é porque a burguesia estava crescendo, gente. A burguesia estava dominando, estava ocupando espaço, a burguesia estava mandando aos poucos na sociedade. E os governantes, com medo desse crescimento da burguesia, precisou se adequar. E aí eles vão chamar o quê? Ministros esclarecidos, a gente vai discutir quem são eles, alguns pelo menos, né? Para poder trazer algumas ideias para agradar também, né? Para atender as demandas da burguesia. Por meio da modernização e do aumento da eficiência administrativa dos reinos e do incentivo à educação pública, com a criação de escolas e apoio a academias literárias e científicas. Desse modo, os reis estavam garantindo uma sobrevida ao Estado absolutista. Gente, a chave está aí. Eles buscavam sobrevida. Deixa eu só ver aqui o que é que, se a outra sala, porque a outra sala eu não consigo ver ao mesmo tempo, só está o William lá mesmo. Alguém levantou a mão, foi? Peraí, deixa eu só concluir essa parte do despotismo que a gente entra na discussão. O sistema político-econômico assim estabelecido ficou conhecido como despotismo esclarecido. Havia nele uma contradição fundamental. Se, olha só, por um lado, alguns reis estavam dispostos a realizar reformas, por outro, não iriam tolerar limitações ou perda de poderes. Eles estão cedendo, olha só, ao iluminismo que essencialmente busca a liberdade, porém, eles não querem perder seus poderes. Complicado, né? E isso não vai dar certo, né? Assim, a burguesia local recebeu bem as reformas, mas passou a exigir mudanças políticas consideradas inaceitáveis pelos monarcas com poderes essencialmente centralizados. As reformas enfatizavam o aspecto econômico, né? Essa ideia aí de criação de escola, incentivo à educação pública, academia literária, apoio à ciência e tal, não é o principal. Isso aí é para agradar os iluministas. O principal deles vai ser a questão do aspecto econômico e dessa relação com a burguesia. As reformas enfatizaram o aspecto econômico, procurando acomodar os interesses da nobreza e da burguesia locais às novas práticas mercantilistas, de modo que pudessem recuperar suas finanças e enfrentar a concorrência da França e da Inglaterra, já consolidadas como maiores potências econômicas da Europa. As reformas também incluíam estímulo à cultura, às artes e à filosofia. Então, a ideia é essa, pessoal. Esses déspotas esclarecidos, né, que vão ceder, esses monarcas, né, que vão ceder a algumas ideias iluministas, estão buscando essa sobrevida do antigo regime, né, do Estado absolutista, né, e tentar encaixar a burguesia, mas sem desagradar a nobreza, pisar em ovos. E não deu tão certo, né? Só concluindo o despotismo esclarecido, viu, Felipe? E aí a gente comenta alguma coisa. Os principais déspotas esclarecidos foram José II, da Áustria,
Catarina II, da Rússia, Frederico II, da Prússia, Dom José I, com seu ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o nosso conhecido e não tão querido Marquês de Pombal, em Portugal, né? Vai fazer reformas que a gente discutiu aqui, as reformas pombalinas aqui na colônia portuguesa, né? E Carlos III, com seu ministro, o Conde de Aranda, da Espanha. Veja que são países, né? São países secundários no plano econômico europeu, né, daquele momento. Quanto às demais monarquias europeias, a inglesa já havia se submetido à autoridade do parlamento burguês desde 1788, com a Revolução Gloriosa, que foi a parte final da Revolução Inglesa, né? Influenciado principalmente com as ideias de John Locke. Os reis franceses, entretanto, não cederam às reformas. Com isso, as relações entre os vários setores da sociedade se deterioraram cada vez mais. Nas últimas décadas do século XVIII, a independência dos Estados Unidos e o triunfo da Revolução Francesa fizeram com que as ideias iluministas deixassem de ser meras propostas e passassem a fundamentar o sistema político conhecido como liberalismo político. Tal sistema se consolidaria em grande parte do Ocidente a partir do século XIX. Olha só, França não quis, a Inglaterra já tinha dado um jeitinho ali, né, com a criação do parlamento, né, ali com a burguesia bem presente no governo, né, mas a França resistiu, e sofreu o quê? Sofreu o golpe, né, sofreu a Revolução Francesa, que é uma revolução essencialmente burguesa, né, tem camadas populares e tudo. A gente vai discutir ela já, daqui a 2 aulas, se eu não me engano, a gente já vai para a Revolução Francesa, né, e mostra como as ideias iluministas alteraram o quadro social da Europa e de todas as áreas marginais, né, as áreas magiares, né, ou seja, as colônias. O capitalismo ele vai se desenvolvendo principalmente após o desenvolvimento do mercantilismo. À medida, vamos dizer que mercantilismo e depois a revolução industrial vão ser elementos fundamentais, e as ideias liberais, né, do liberalismo, elas vão ser fundamentais para estabelecer o capitalismo como ele é hoje, entendeu? O momento que nasceu o capitalismo, ele nasce nesse processo mercantilismo e revolução industrial, principalmente, certo? Mas ele surgiu assim do nada, eles simplesmente disseram, e olha, é assim que vai funcionar os negócios a partir de hoje, ou isso foi sendo implementado com os Foi todo um processo, foi um processo. Aos poucos ele foi se desenhando. E a gente talvez não esteja no auge, o que a gente poderia chamar de auge do capitalismo. A gente nem sabe que momento está, se a gente já está no auge do capitalismo, se está subindo, ou se o capitalismo como sistema econômico está começando a ter uma queda, né? Uma transformação, né? Eu acho que está... Aliás, a economia mundial, Felipe, ela está em transformação a todo tempo, entendeu? Atualmente, eu acho que o capitalismo anda se misturando mais com as ideias socialistas. Eu acho que ele está andando por esse lado, mas isso varia de país para país. Quando a gente discutir as diferenças, as discussões relacionadas, né? Quando a gente trouxer as discussões relacionadas ao socialismo, aí a gente vai poder detalhar um pouquinho melhor, mas não é um caminho muito correto não esse do seu pensamento, porque não pense que intervenção estatal, né, intervenção econômica do governo é socialismo. São ideias bem diferentes. Né? Não, mas eu disse que varia de país para país. Sim. Claro que é uma variação muito grande. Mas essa afirmação ela tem muito problema, viu, Felipe? Mas a gente vai adentrar o socialismo. Já a gente vai debater as ideias socialistas, certo? Não vou trazer agora também não, porque senão vai confundir. E principalmente como a gente está discutindo aqui o liberalismo econômico, né? Fica parecendo que o contrário de liberalismo econômico é socialismo. E não é, certo? Eu quero que vocês me ajudem a entender esses memes. Quem poderia primeiro explicar esse da Glória Maria? Eu acho que isso daí, né, quando ela tá lá naquela reportagem que ela tá descendo num coisa lá na Jamaica, se não me engano, né? Certo, é uma imagem, ela descendo de um tipo de montanha-russa que tem lá na Jamaica, se eu não me engano, né? Mas e aí montaram esse meme que eu achei interessante. Glória Maria na Jamaica, é tudo mesmo, Ingrid. Foi o auge do Globo Repórter. Eu acompanhei. E aí, pessoal, quando você é iluminista e encontra um despotismo esclarecido, alguém poderia explicar esse meme?
Hein, pessoal? Ninguém? Porque os iluministas eram contra o depositismo? Acho que falei errado. Não. Quem foi que falou? Eu, Maria. Maria. Não, Maria, olha só. Vamos entender, né? Você é iluminista e encontra um monarca, né? Que quer aceitar suas ideias. Você fica loucão, você fica super afim, você diz, não, é aqui que eu vou aplicar minhas ideias. É nesse sentido, entendeu? Da vontade que os iluministas têm de encontrar monarcas que queiram trabalhar com as suas ideias. É essa a ideia que traz no meme, certo? Então, por isso que despotismo significa, se eu não me engano, eu posso estar errado, que é sobre algo mais fechado, pensamento fechado, é algo do tipo, ele se encontra e sai correndo. É isso ou eu entendi o meme errado? Entendeu o meme um pouco errado, no sentido assim que o déspota, quando ele fala o despotismo esclarecido, deveria ser o déspota esclarecido, né? Indica que é um monarca de um estado absolutista que quer acolher ideias iluministas, entendeu? E aí o iluminista fica como? Fica super afim, fica loucão, igual a Glória Maria descendo a montanha-russa da Jamaica, certo? Agora entendemos. Agora entendi. Esse segundo meme aí, com esse bruxinho tão querido, cadê os fãs? Eis que o professor chega com matéria nova. O que é iluminismo? Por que essa cara do Harry Potter? Hein, pessoal? Com relação à religiosidade, qual é a atitude dos iluministas? Abrir a mente dos religiosos? Sobriamente? Acabar com a ideia ruim deles de qualquer coisinha que ele queimar as pessoas. Mas estamos falando de um bruxo. Esse pobre coitado ia ser queimado. Olha só, o que é que ele quer dizer, pessoal? Quer dizer aí, e foi a minha interpretação, tá? Quem interpretar diferente pode falar, né? Porque meme é bom porque ele é uma coisa muito ampla, né? Mas são memes que se você não tiver o conhecimento, você não consegue entender, né? Vamos lá, eu sou um professor de lá de Hogwarts e vou dar uma aula sobre iluminismo, né? Eis que o professor chega com uma matéria nova e é iluminismo. Então, agora entendeu, Isadora? Se quiser falar, Isadora. Hein, Isadora, quer falar? Ou entendeu a outra agora? Ó, Eu acho que eu entendi, professor. Por diga ele aí. ser um bruxo, né? Ele seria queimado. Então o iluminismo ele é contra ao Harry, entendeu? Por Harry ser um bruxo. Quase você acertou. O Porque o iluminismo, A iluminismo é a Inquisição? razão. E no caso, ele teria essas coisas que não tem a ver com a razão, né? Contaminação, no caso, acontecia com as igrejas, e por isso que as igrejas matavam os bruxos, porque eram super alienadas, etc, etc. Enfim, o réu é a representação das pessoas que foram tostadas no churrasco de domingo. não. Por Já causa da alienação da igreja, e que era o iluminismo. Não, por esse meme, ó, eu entendi de fundo, mas só que eu quis fazer a piada. Mas eu acho que sobre isso daí é a ideia de iluminismo defender a liberdade de expressão. O Harry é aquela pessoa que pensa, matéria nova. mas olha a cara do Harry, gente. Não, ok, vocês seguiram algumas linhas bem próprias, bem adequadas, mas ainda não explicou o meme, porque a cara do Harry não é uma cara feliz. Ele vai estudar sobre iluminismo. O que é que o iluminismo faz? Ó, é complexo porque você poderia Professor. olhar para essa questão da perseguição às bruxas, mas na verdade o meme quer dizer o quê? O professor vai discutir ideias que são contrárias a superstições, alienação, magia, essas coisas que não são científicas, né? Então, eu sou, o Harry Potter vai discutir tudo que é contrário ao que é bruxaria. Bruxaria é ciência? Na bruxaria do Harry, pessoal, não é ciência, né? Bruxaria é superstição. ciência assim, porque alquimia hoje é química, sabia? Aí. Né? Sim, perfeitamente. Natan, Esse né? foi longe. Professor, se eu gosto de Não, uma boa, polêmica, Natan, né? boa Ele sim. pensou que o iluminismo era a razão. Tô brincando, meu Bruno, tô brincando. Não, mas foi Professor, boa na sim, foi uma explicação boa. Na Oi? questão do Harry é um pouco misturado, porque eles misturam sim um pouco de ciência durante os filmes. Mas nesse meme, como ele tá fazendo uma cara ruim, é porque tá dizendo, olha, nós vamos discutir a racionalidade e não a superstição. E não a magia.
não as coisas relacionadas como é que se diz? Ao que não é empírico, que não é ciência, entendeu? Claro, eu sei que Harry tem essa questão da ciência sim, tem a questão da alquimia sim, mas nesse meme, a crítica, a brincadeira é justamente o quê? Vamos falar de racionalidade e eu sou um feiticeiro, eu sou um bruxo, eu sou um mágico, entendeu? Foi nesse sentido, pessoal, que foi feito o meme. Eu achei esse meme complexo porque você pode confundir principalmente com a questão da perseguição às bruxas, certo? Vamos mais, esse aqui. Então, professor, mas quanto a isso de falar as bruxas, ele estaria feliz, no caso, porque, tipo, eles iam de encontro à religião, os iluministas, então era pra ele estar feliz. Por isso que eu não entendi o que o povo estava tentando explicar. Mas a bruxaria é uma crença, é um tipo de religiosidade também, entendeu? Por isso que ele não tá com a cara boa. Agora eu entendi. Por isso que ele não tá com a cara boa. Quando a pessoa é bruxo, aí pega, não, eu vou fazer um feitiço pra ficar mais bonito. Só que, na verdade, ela só tá mexendo com o psicológico dela, de ficar mais, dela mesmo ter uma autoestima. Aí o iluminista quer explicar isso, no caso. Ou ela vai passar Na verdade, os bruxos são filhos da deusa mãe. Boa. Deixa eu ver só aqui o que vocês falaram. Rafael, em relação a realidades, seria ciência, digamos, se você usar medicina nova, com até folhas, entre outras coisas, fazendo tipo de remédio, a igreja se sentiria ameaçada, e é logo o médico, o cientista, poderia ser acusado de bruxaria. Semelhante ao que a gente viu na eletiva, ano passado, né? Mas, pessoal, a questão desse meme, né, é porque a bruxaria é um tipo de religiosidade cercada de feitiços, de superstições. Então, por isso que o Harry Potter não está feliz com essa aula de iluminismo. É nesse sentido, tá, pessoal? Por isso que eu disse, esse foi um meme bem complexo. Mas vamos lá para Voltaire. Olha o primeiro aí. Fala mesmo. Eu quero ver até onde você pode chegar com essa merda. Mas respeito, Voltaire. Não posso concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. E o outro meme também no mesmo sentido, né? Você só fala merda. E ele, mas defende o seu direito de falar merda. E eu acho interessante, pessoal, porque a ideia, você pode dizer, é só graça. Não, não é só graça esses memes. Estão discutindo aí justamente a questão da liberdade de expressão que Voltaire pregou tão bem. Entendeu? Esse é mais fácil, esse é mais graça, né? Mas tem esse sentido aí, se esse meme, eu já vi esse meme em questão, né? E falava justamente qual era o elemento que estava sendo debatido no meme. E a questão da liberdade de expressão, né? Então, quem foi? Vitória. Gabi Prado se inspirou em Voltaire. Beleza, respeito seu posicionamento, mas eu acho que ele é um posicionamento burro. Não sei quem é Gabi Prado, tá, pessoal? Mas esse meme roda já há algum tempo, eu achei ele o máximo. E, assim, tá se referindo a Voltaire? A Gabi? Será que tá? Talvez, né, indiretamente, sem saber, talvez. É o de Férias com a Ex, é? Misericórdia, não assistam. Da primeira temporada. O professor não tá recomendando para assistir, tá? Eu só tô pegando meme, tá, galera? Por fim, aí, né? E aí, uma reflexão que a gente traz, algo tão complexo. É muito complexo isso, pessoal. Tá dentro dessa discussão de Voltaire. Você é livre para se expressar desde que eu concorde. E Twitter. É Twitter mesmo, tá? Eu peguei essa no Twitter. Então, pessoal, a questão da liberdade de expressão, né? Será que ela tem limites? Será que qualquer cerceamento à liberdade de expressão... Aliás, será que tudo é liberdade de expressão? Né? Será que não é o que a Gabi Prado falou, não? Vou respeitar, mas é um posicionamento burro? Fica só a reflexão. Ô, professor, tá? Sim. Eu acho que isso daí... Quer dizer, esse meme daí é um pouquinho polêmico, né? Assim, eu não acho que exista 100% liberdade de expressão quando você diz, eu acho... por exemplo, o meme lá da Gabi Prado, eu respeito seu posicionamento, mas acho o posicionamento... Nessas brincadeiras, às vezes, eu vou chamar de brincadeira, mas nessas brincadeiras de posicionamento, de eu tenho minha opinião, você tem a sua. Nessas brincadeiras, a pessoa defende um ponto que é totalmente errado, injusto, e usa o desdrobo de liberdade de expressão como juízo de julgamento, o que eu acho totalmente errado. Eu queria dar exemplos, mas eu não quero me envolver em polêmica, por isso que eu vou ficar calado. Não é polêmica.
Por isso que Eu eu já fiquei estourei meu calado. tempo. Não entremos em polêmicas, Felipe. Por isso que eu expliquei assim pelos altos. Que eu não quero briga nesse chat maravilhoso. E nem Ó, comigo. o pessoal colocou no chat que eu achei isso bem interessante, né? Primeiro o Abraão colocou: sua liberdade termina onde começa do outro, que é a ideia do Rousseau, né? A liberdade de expressão, Ingrid, né? A liberdade de expressão até ela ofender o outro, né? O limite é muito tênue, né? As pessoas falam que respeitam a liberdade de expressão, mas vai falar de política. Eita, política, religião, futebol e Grey's Anatomy é complicado, né? É o que você disse, Gostei menina? do Grey's Anatomy. Ah, se vocês não entenderam, eu não vou explicar. Pessoal, Eu tô escutando Grey's Anatomy. Eu escutei, viu? Você respeita a série. e por último, o nosso... É Joey, né, o nome dele, do Friends? Eu sempre misturo o nome do povo, gente. Quando dizem que o iluminismo não era tudo isso, era muita coisa, né, pessoal?